Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu vou atender aí aos pedidos de várias pessoas que entraram em contato comigo e falaram assim: Anne, será que você pode falar um pouquinho acerca do atendimento de uma paciente com o quadro de vaginismo? Algumas pessoas, Anne, como foi ter esse atendimento? Como que é essa aproximação da fisioterapia? Como foi a sua experiência? Será que você poderia falar? Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder estar respondendo a várias pessoas que me fizeram essa pergunta. E para você que não me conhece, meu nome é Anne Couto, eu sou bióloga, eu sou especialista em pelviperineologia e tenho mestrado em sexologia humana, né? Na realidade, o meu primeiro atendimento com uma paciente vagínica, de todos os atendimentos, né, que a minha experiência, né, eu tenho aí 17 anos de experiência, mas o meu primeiro atendimento sempre é o atendimento que marca a gente, é um atendimento mais emblemático. Na realidade, esse meu primeiro atendimento sozinha, né, porque quando eu fiz o mestrado em sexologia humana, eu sou do Rio de Janeiro, né? E o mestrado eu fiz numa universidade do Rio de Janeiro e tinha um hospital no centro da cidade que tinha, assim, um ambulatório de sexologia. Então, eu já estava acostumada em equipe, né? A participar lá dos atendimentos. Então, tinha psicólogos, tinha psiquiatra, tinha ginecologista, tinha urologista. Inclusive, abrindo só um parênteses, foi super interessante porque na época de 2004 teve até um trabalho muito interessante que naquela época foi até o trabalho de conclusão de uma ginecologista que, por um acaso, ela até fez o parto do meu filho. E o trabalho dela eram 6 pacientes, 3 homens e 3 mulheres. Eles iam fazer a troca. Iam transformar 3 vaginas em 3 pênis, né? E 3 pênis em 3 vaginas. Ia fazer aí a modificação do sexo. Então, nós que fazíamos o mestrado, tinha sempre reuniões científicas para falar acerca dos quadros clínicos. Então, tinham diversos quadros de vaginismo, dispareunia, enfim, tinham muitas questões lá vinculadas a disfunções sexuais, tanto feminina quanto masculina. Então, eu já tinha, assim, um embasamento teórico e até uma determinada experiência, mas em equipe, né? Eu nunca tinha, sozinha no meu consultório, eu nunca tinha tido a oportunidade de atender uma paciente com quadros de vaginismo. E naquela época, eu dava aula para o 5º período de ginecologia e obstetrícia numa universidade particular. E um belo dia, eu no meu consultório, eu trabalhei com uma equipe extremamente reconhecida no Rio de Janeiro, no Maitá, eu recebi uma paciente, tá? E essa paciente, ela veio por intermédio de algum aluno que acabou indicando, minha professora, ela é sexóloga, acredito que ela vai poder te ajudar. E ela veio no meu primeiro atendimento. E aí eu pedi ela para entrar, né? E fui fazer a anamnese, aquele questionário básico que todo fisioterapeuta precisa ter, com as principais questões, né? Sempre começando lá com a sua queixa principal, né? Em que eu posso te ajudar? E vale ressaltar, abrindo outro parênteses aqui, que esse questionário, essa avaliação, eu fiz um e-book, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, caso você seja fisioterapeuta e você tenha o interesse em ter esse e-book com as principais questões que você pode estar fazendo aí numa anamnese, um atendimento com paciente da área uroginecológica, né? Então, eu vou deixar aqui. As pessoas que baixarem esse e-book precisam deixar o seu e-mail e o seu nome, e eu vou estar, assim, dando uma aula ao vivo para as pessoas que baixarem, para poder estar explicando por que há necessidade de você ter aquelas principais perguntas na sua anamnese. E aí eu tava lá fazendo a anamnese e ela falou pra mim, né, que ela queria ter filhos, né?
olha, eu quero ter filhos, eu já tô casada há 1 ano e meio, mais ou menos, e eu não consigo ter filhos porque eu não consigo ter uma atividade sexual com o meu marido. E naquele momento, eu perguntei acerca, né, da virgindade, ela disse que ela casou virgem, mas que como ela não tinha tido como ter uma atividade sexual, ela conversou com a ginecologista dela, a ginecologista dela a levou para o centro cirúrgico e fez a ruptura do ímen, né? Ela tirou a virgindade através de um bisturi. Então, foi tirado aí a virgindade dessa paciente num centro cirúrgico. E tanto ela quanto a ginecologista acharam que após esse procedimento cirúrgico seria muito mais fácil ter uma penetração. E não foi bem assim, não foi isso que aconteceu. E aí ela queria saber se eu podia auxiliá-la. Eu falei, vamos analisar. E aí eu fiz toda a anamnese, todas as perguntas inerentes, e aí eu passei para o exame físico, né? Eu pedi a ela que colocasse o jaleco, fosse até o banheiro, esvaziasse a bexiga e deitasse na maca ginecológica. Sendo que quando ela levantou para ir ao banheiro, nesta época, eu havia retirado a minha tireoide, né? Porque eu tenho, sim, o diagnóstico de câncer de tireoide, câncer papilífero de tireoide. Eu tinha acabado, isso foi mais ou menos em 2006, eu tinha acabado de tirar a minha tireoide por causa de câncer. Só que eu não parei de trabalhar na ocasião, então eu tava com curativo e eu falava muito baixo, né? Mas eu não parei de trabalhar. E aí ela perguntou pra mim, o que foi isso no seu pescoço? Aí eu fui e falei pra ela, eu tirei um nódulo da tireoide. E aí ela virou pra mim e falou assim, mas era ruim? Era ruim? Eu falei, sim, era maligno, câncer papilífero de tireoide. Nesse exato momento, ela foi até a bolsa dela e pegou, mais ou menos isso aqui é um baralho, né? Isso aqui é um baralho. É um baralho, mas ela pegou, ela tinha mais ou menos como se fosse um baralho, né? Como se fosse um baralho cheio de santinho. Vocês lembram que antigamente não, acho que atualmente as pessoas ainda fazem isso, quando vão fazer alguma promessa para algum santo, a pessoa manda imprimir em gráfica uma quantidade X para poder distribuir em agradecimento à graça alcançada, alguma coisa nesse nível. E ela tinha vários santinhos, de diversos segmentos. E aí ela procurou, aí ela foi e me deu um santinho, né? Aí ela, toma pra você. Esse acho que se eu não me engano, é o São Peregrino. Eu tenho esse santinho até hoje, mas tá na minha casa no Brasil. Eu tenho esse santinho até hoje, eu guardo com muito carinho. E ela me deu o santo. Aí ela, olha, toma, você reza, porque ele protege os pacientes que têm o diagnóstico de câncer, né, que são acometidos pelo câncer. Eu falei, poxa, muito obrigada. E coloquei o santinho assim do lado e ela foi trocar a roupa dela. Quando ela retornou, ela, né, deitou lá na maca ginecológica e eu analisei a musculatura abdominal, analisei lá o abdômen, né, para saber se o abdômen é globoso, enfim. Aí já são questões mais técnicas da avaliação física da fisioterapia que não vem ao caso eu ficar elucidando muito. E chegou um determinado momento que eu pedi para que ela, né, abrisse as pernas e colocasse, tem aqueles ganchinhos para colocar os pés, para que ela ficasse na posição ginecológica para que eu pudesse analisar a vulva, que é a parte externa, e a vagina, que é a parte interna, o canal vaginal. Nesse momento, eu já, assim, na anamnese, eu já tinha uma noção que era um quadro, sim, de vaginismo. Mas, mesmo assim, eu levei ela para o exame físico para saber e poder ter uma avaliação do grau do vaginismo, né? E naquele momento que ela ficou na posição ginecológica, ela já fez 2 bloqueios, né? Que é característico das pacientes vagínicas, né? Ela fez o bloqueio da parte interna da coxa, né? Ela fechou as pernas e provavelmente a parte interna também estava contraída, né?
E aí eu pedi para abrir e eu vi que ela estava fazendo uma resistência. E aí eu não forcei. E aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, como é que eu vou analisar, avaliar essa paciente? E aí eu olhei para o lado e eu vi o santo, o São Peregrino. E no mesmo momento eu pensei, você vai me ajudar, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente. E aí eu virei para ela e falei, poxa, muito obrigado pelo carinho. Aí eu tirei a luva, né? Peguei o santo e falei, poxa, muito obrigado pelo carinho. Nossa, que interessante, sabe? Eu sou católica, eu fui batizada. Todos os domingos eu ia, assim, na igreja. Mas eu vou ser muito sincera, eu nem sabia que tinha um santo específico para os pacientes acometidos por câncer, né? Eu não sabia que a questão lá era tão segmentada. E aí ela começou a conversar, não, tem santo para isso, santo para... E começou a falar lá dos santos. Aí no mesmo momento eu virei para ela e falei assim, você pode ler para mim? Eu entreguei o santinho para ela, né? Eu entreguei o santo para ela. E aí ela pegou e ela começou a ler. São blá blá blá, muito rápido. Aí eu falei assim, não lê rápido não, porque senão eu não consigo entender. E aí ela foi lendo devagar e pausadamente. Enquanto ela estava lendo, eu calcei novamente a luva, né? Coloquei o lubrificante à base de água e ela lendo, ela afastou as coxas, ela ficou totalmente relaxada e ficou lá lendo a oração para mim. Nisso que ela ficou lendo, eu fui tocando na parte externa da vulva lá, né? Fui olhando e consegui fazer o toque vaginal. Então, aqui é a vagina, né? O introito vaginal. Para quem, né, a gente entra aqui com o dedo médio, a gente deprime aqui a entrada do ósseo vaginal e o indicador a gente desliza, pum. Coloquei o meu dedo no interior da vagina e fiquei lá. E ela não reclamou, fiquei lá. Quando ela acabou de ler, aí eu, que interessante, poxa, muito obrigada mesmo pelo carinho, mas com certeza eu vou guardar com muito carinho esse santo. Aí ela, tá. Aí eu virei pra ele e falei, olha, eu não quero que você fique assustada, eu não quero que você pense que eu vou te machucar, mas eu já fiz o toque vaginal, o meu dedo está no interior da sua vagina. Quando eu falei isso, ela, mas como que você conseguiu? Eu falei, tá doendo? Ela, não. Eu falei, então fica relaxada, não fique nervosa e não contraia a sua musculatura, porque senão você vai sentir dor e eu não quero te machucar e eu preciso avaliar esse teu grupamento muscular, essa parede interna do seu canal vaginal. Eu preciso fazer uma avaliação física, senão fica um pouco difícil para eu saber até onde eu posso estar te ajudando. E ela ficou meio tensa, né? Porque no toque vaginal a gente percebe, mas eu consegui lá finalizar lá. Não fiquei muito tempo, é óbvio, eu fiz o necessário, porque as condições não estavam muito propícias para fazer o exame físico muito mais detalhado, como normalmente a fisioterapia que atua nessa área faz. Mas foi o suficiente para que eu pudesse tirar as minhas conclusões. E aí ela acabou, né? E eu pedi para ela retornar, colocar a roupa e voltar. Quando ela voltou, eu conversei com ela que havia necessidade dela procurar uma psicóloga sexóloga. Por quê? Porque não são todos os psicólogos que apresentam uma base, né? Uma habilidade para lidar com as questões vinculadas ao vaginismo. Né? Existem psicólogos que são generalistas, existem psicólogos que atuam só com crianças, com autistas, com brigas de casais, enfim. Existem várias linhas aí da psicologia, mas para esse caso em específico, nós precisamos efetivamente de um psicólogo que seja sexólogo, ou seja, um psicólogo que tenha aí um conhecimento dessa área, porque senão fica muito difícil, ele não vai ter habilidade para lidar com esses casos. E o caso dela, né, agora
falando aqui com vocês o que efetivamente foi o caso dela. Vou beber um pouquinho d'água aqui. Vamos analisar esse caso clínico aí. Essa paciente, ela é muito religiosa, né? Deu para perceber que ela é muito religiosa, né? E é óbvio que, embora na minha anamnese, né, tem lá uma parte que eu pergunto acerca da religião, se você tem religião, qual é a sua religião. Mas eu só percebi o grau da religiosidade dela quando ela me deu o santo. Por quê? Qual é a pessoa que anda na bolsa com vários santos? Não é todo mundo que tem essa característica. Uma pessoa que anda com bastante santinho na mão, tudo segmentado para poder ajudar o próximo, tem que ser efetivamente uma pessoa muito, muito religiosa. Então, era uma característica dessa paciente ser extremamente religiosa. Outra questão, como ela era muito religiosa e ela casou virgem, porque na religião, né, para ela, e antigamente era muito assim, né? Antigamente a mulher, ela não tinha a oportunidade de ter uma atividade sexual por prazer, né? A mulher não era dado esse direito para a mulher. E algumas religiões até hoje continuam aí falando e pregando que você não pode ter uma atividade sexual antes do casamento. E foi o caso específico dessa paciente. Então, ela casou e casou virgem, né? Antes, ela não teve nenhuma prática sexual, nenhuma, nem sexo oral, nada. Segundo o que ela me relatou, segundo informações colhidas, a própria paciente falou que não tinha. Ok. Só que depois do casamento, ela pensou que ela sim, que ela poderia ter uma prática sexual, porque antes do casamento é proibido, mas depois do casamento eu tenho essa permissão. Eu tenho a permissão da sociedade, porque todo mundo, né? Eu posso ter uma relação sexual com meu marido. A sociedade permite isso. E Deus, porque Deus, eu casei, então Deus, né, permite que eu tenha essa atividade sexual, eu não vou ser uma pecadora. Só que quando ela casou, e na vida diária, na vida prática, essa chave não virou, né? Ela não virou essa chave. Ela casou, mas ela não conseguia se entregar naquele casamento. Por quê? Na questão sexual. Porque na cabeça dela, ela estava sendo uma pecadora ainda. Por mais que ela tivesse a permissão divina e a permissão da sociedade. Então, para ela, foi muito difícil ela romper isso. Era muito difícil. E quando a mulher... O que é o vaginismo, né? É uma contração da musculatura lá do assoalho pélvico e também aqui da parte interna da coxa. Por quê? São dois bloqueios que a mulher faz. Para quê? Para ela impedir que haja uma penetração. Isso é ruim porque a mulher não pode fazer um preventivo, né? Eu consegui até fazer um toque vaginal, consegui avaliar, porque na hora me veio o insight de entregar o santinho. E aí, o que eu fiz? Ela simplesmente trocou a atenção. Ela largou a atenção da situação, né? Porque ela tava ali super tensa, com medo. E é um ciclo, né? Tensa, com medo, vou sentir dor, então eu faço logo uma contração. E ela começou a se entregar ali na questão do santo, que é algo que ela gosta muito, né? De falar acerca de santo, da religião. Então, eu troquei a atenção dela de uma situação extremamente não agradável e que, como efeito colateral, daria contração para a questão do santo. Então, eu consegui. Se aquela paciente viesse um segundo momento, eu não teria mais a desculpa do santo, né? Ficaria provavelmente muito complicado de eu poder fazer uma avaliação física, porque ela não ia permitir. Ela ia contrair tanto e não vale a pena. A paciente já tá, né, cheia de questões e você vai forçar. Não pode forçar. As coisas têm que ser gradativamente. E aí foi quando eu indiquei ela para um psicólogo sexólogo. Por quê? O vaginismo é a contração lá dessa musculatura, tá? Só que existem vários fatores que ocasionam o vaginismo. Um
dos fatores é o dessa paciente em específico. Por quê? Ela teve uma educação religiosa muito severa, né? Ela foi lá criada à luz da religião. Eu não tô aqui fazendo... Eu não estou de forma alguma falando se é positivo ou se é negativo, se você deve ter uma religião ou se você não deve ter uma religião. Eu acho que nós temos que respeitar a opção de todas as pessoas. Eu tô falando a minha experiência com esta paciente. No caso dela em específico, ela foi criada à luz de uma religião, uma educação extremamente rígida, aonde falava que você não pode ter uma atividade sexual porque isso é pecado. Ela cresceu com essa base, porque eu acredito muito que existem 3 pilares, tá? Que vão ser a base aí de qualquer pessoa. Crenças, valores e atitudes. As suas crenças, de um modo geral, não tô falando só a nível religioso. A sua crença é que vai definir os seus valores e, consequentemente, as suas atitudes. Então, é um tripé que marca a vida de qualquer pessoa. E nessa questão específica da religião, ela já tinha, sim, essa crença dela, arraigada nela. Então, fica muito difícil a gente desenvolver qualquer trabalho se a pessoa tem essa crença. Então, nesse caso específico, o que tem que ser feito, né? Ela tem sim que ser encaminhada para um profissional qualificado. Esse profissional, ele vai desconstruir uma série de crenças. Isso é habilidade do psicólogo, porque nós fisioterapeutas, mesmo eu tendo feito a sexologia e tendo estudado psicologia também, eu não tenho habilidade para poder fazer essas desconstruções. Eu não sei fazer isso, né? Isso é uma habilidade de um psicólogo sexólogo. Aí sim, depois que o psicólogo, né, o sexólogo, desconstruir essas crenças, né, reorganizar esses pilares, aí sim que a fisioterapia pode sim, no segundo momento, estar entrando. E como é que a gente vai fazer esse tratamento? Através de dilatadores, enfim, tem aí o tratamento fisioterapêutico específico para esses casos. Mas sem sombra de dúvida, no primeiro momento, é sim o psicólogo que tem que desconstruir isso. E a maior parte dos casos do vaginismo, a questão é psicológica, né? Quando o corpo diz não ao sexo. É a cabeça que está dizendo não, que está fechada. Então, não tem como você tratar essa paciente apenas pela questão muscular. A questão dela vai muito além do músculo. A questão dela tá aqui, ó, na cabeça. E essa paciente foi uma paciente que me marcou bastante, porque foi a primeira paciente que eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação sozinha. Porque até então, na realidade, não era bem eu que fazia, né? A gente fica lá igual papagaio de pirata do lado lá da coordenadora do mestrado e de outras pessoas. É óbvio que isso enriquece bastante a gente, mas é muito diferente quando você tá sozinha lá no seu consultório, recebendo aí uma paciente. E é basicamente isso que eu queria estar aí compartilhando. Espero que vocês tenham gostado dessa história, porque foi o meu caso clínico. Como muitas pessoas pediram, eu tô compartilhando isso aí com vocês, eu acho super interessante. E no futuro a gente vai falar sim mais acerca do vaginismo, porque existem vários fatores, tá? Vários fatores aí do vaginismo. E lembrando, se você tiver interesse de ter aí o meu e-book com as principais perguntas. Da onde que eu tirei essas perguntas? Foram perguntas que no longo da minha trajetória, do mestrado e agora do doutorado, eu fui adicionando ali, né? E os trabalhos científicos, os congressos, à medida que a gente vai tendo as informações, a gente acha, ah, não, essa pergunta é de fundamental importância. E a gente todos nós sabemos, é o jargão que tem aí dentro da fisioterapia, mas é muito claro. Um paciente muito bem avaliado sempre será um paciente muito bem tratado. E eu acho que isso é a chave do sucesso
de um excelente fisioterapeuta. E lembre, se você não tiver habilidade para lidar com esse tipo de paciente, encaminha para um colega que saiba. Porque a grande realidade, e o que eu fico muito triste, é que o paciente que ele tem uma disfunção sexual, seja vaginismo ou qualquer outro tipo de disfunção, é muito difícil ele romper aquela barreira interna para poder procurar um profissional. Então, para ele chegar a ter um profissional é muito difícil. E quando ele chega a esse profissional, se esse profissional não é um profissional adequado e qualificado, automaticamente não vai ter um bom resultado. E se não tiver um bom resultado, a repercussão nesse paciente é muito negativa, porque ele acha, ou ela acha, no caso, ela entra meio que na síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, ao invés desse profissional estar ajudando o paciente, você está enterrando cada vez mais o paciente numa disfunção que tem sim tratamento, desde que esteja com uma equipe multidisciplinar e qualificada, tá ok? Bem, deixa aqui embaixo o seu comentário, espero que essa minha experiência tenha colaborado de alguma forma aí, né? Ou para a sua curiosidade, ou no seu atendimento diário. De repente, você pega uma outra paciente aí, te dá um clique, nossa, eu já escutei um caso assim, tá bom? Obrigado aí por você ter ficado até o final. E lembre-se, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal e toque no sininho, que todas as vezes que tiver aqui um vídeo novo, você será avisado. Obrigada, bye!